palco das principais baladas em Caxias nos anos 80 e 90, animadas por locutores e os chamados DJs, que surgiram com tudo na época, junto às equipes de som, palco e iluminação. Olha, o que me recorda bastante do cassino, na época a gente tocava as músicas, as mixagens eram com toca-disco de vinil, nós tínhamos os discos, já naquela época já existiam os pirata, e tinha os discos de vinil importados que eram caríssimos, né? Daí eu sempre me espelhava para mim, eu procurava comprar os importados, que num disco importado ele vinha uma música só, em 4, 5 versões. Você também foi um dos DJs que animavam as festas no local? Isso, a gente aprendeu de tudo um pouco no Cassino Caxiense, né? O Cassino Caxiense, ele marcou toda uma geração, anos 80 até os anos 90, então algumas coisas que eu aprendi lá no Cassino Caxiense. Não dá para esquecer, foram 17 anos que eu tive por lá e uma vida, né? 17 anos, você passou grande parte da sua juventude ali, né? Fazendo amigos e mantendo essas amizades e isso é muito importante. Muitas pessoas constituíram famílias ali, se conheceram ali. Eu também sou um desses, né? Minha família que eu constituí, ela foi conhecida lá no cassino e a minha esposa me conheceu lá e de lá a gente constituiu uma família. Nós tivemos nossos filhos ainda trabalhando por lá, isso o tempo jamais vai apagar. De palco de alegrias à decadência. Quem olha hoje o prédio do Cassino Caxiense, no centro histórico da cidade, com parte da estrutura desabada, estado de abandono e cercado de sujeira, não imagina que por aqui milhares de pessoas viveram a chamada época de ouro da adolescência. Mas a história do lugar começa bem antes, em 1934. Perto dali, no segundo andar deste sobrado, na Praça Gonçalves Dias, coração da cidade, local frequentado apenas por um pequeno grupo de sócios. E a ideia era criar um clube para que reunisse a alta sociedade. Então esse clube, desde a sua inauguração, ele recepcionava os grandes governadores, os senadores, como Assis Chateaubriand, quando esteve em Caxias, o Paulo Ramos, Eugênio Barros, todos esses políticos não faziam parte do quadro social, mas eram recepcionados quando chegavam em Caxias nesse local. Em 1950, o cassino teve sua sede própria. Por um bom tempo, continuou recebendo apenas pessoas ricas ou de classe média alta que tinham que manter as normas dentro e até mesmo fora do clube. Apresentação de bandas nacionais, escolhas de misses e festas carnavalescas somavam-se aos eventos do lugar. Somente nas décadas de 80 e 90, o Cassino Caxiense, dessa vez funcionando aqui na Rua Arão Reis, no centro da cidade, passou a ser aberto a todos os públicos. A partir daí, seguindo as principais tendências da época, entre elas a música eletrônica, passou a ser um dos locais mais frequentados em Caxias nas noites de sábado. A última festa aconteceu no ano de 2007. De lá para cá, o prédio permanece desativado. O restauro do Cassino Caxiense, não como um boate mais, mas como um centro diverso, a sua estrutura física ser restaurada, eu acho que para todas essas gerações que frequentavam aqui o cassino e o seu entorno central, que era um local repleto de hotéis, de restaurantes, de pizzarias, de certa forma vai dar uma vida ao centro urbano de Caxias. Agora eu vou falar para vocês, machuca, cara, dói porque quem viveu aquela época sabe. As pessoas que acompanhavam a gente, nós fizemos ali vários casais de namorado, casamentos que até hoje se sustentam. Quer dizer, pra gente é uma honra, é uma glória, cara. E eu me sinto bem. Até hoje a gente se depara por aí com amigos que lembram demais daquela época do Cassino Caxiense. Época de ouro. Sem projeto de reforma ou sequer anúncio de limpeza no prédio, ficam apenas as lembranças de quem viveu grandes histórias em um dos principais clubes de baladas noturnas oferecidas à juventude caxiense daquela época.